Boa noite a vocês que estão nos acompanhando pela live do CNLB. Hoje teremos mais uma live com a nossa querida amiga Carlúcia. Estamos só aguardando alguns minutinhos a entrada da Carlúcia e daremos continuidade na temática sobre a economia solidária através da perspectiva da participação das mulheres. Mandei, né? Uhum. Tem as pessoas que estão vendo. Não tem uma até agora. Ok. Aí pesquisa aqui o Instagram dela. Tá aqui. Bota aí, marca logo. Já bota assim. Ok. Vocês podem estar interagindo com a gente, deixando as mensagens de vocês. Olá! Olá, menina! Que Boa alegria te noite! encontrar! Também, é uma grande satisfação estar com você essa noite, minha querida professora. Nosso curso Companheiras! Somos companheiras, amiga da luta e de sonhos. Muito bem, boa noite para você, Carlúcia. Seja muito bem-vinda à nossa live nessa noite, né? Que nós possamos aqui partilhar junto com os nossos amigos que estão interagindo aí com a gente. Já temos bastante pessoas aí nos acompanhando. E queremos aqui dar continuidade, né, da conversa que você iniciou com o João Paulo, que foi muito boa, né, falando do seu livro também, né, tive o prazer de tê-lo na nossa aula em janeiro, lá no Cefep, e realmente o conteúdo nos ajuda muito a entender, né, esse lado da economia, né, a gente olhar uma outra perspectiva. Então, hoje a gente quer falar também das experiências, né, como a gente tinha finalizado a outra live, falando dessas experiências e também alguns aspectos do perfil das mulheres nesse cenário dessa proposta de uma nova economia. Ok. Bora lá, né? Como é que a gente vai conduzir a dinâmica? Seria por meio de perguntas ou eu faria uma pequena apresentação, uma pequena Você faz uma introdução? pequena introdução, até por conta de alguns amigos que podem estar acompanhando a gente e não teve a oportunidade de estar na live anterior, né? Falar um pouquinho do que é, um pouco da proposta do livro, né? E a partir daí a gente Uhum. vai interagindo nos aspectos que forem sendo colocados e aquilo que a gente tinha se proposto a fazer hoje. Ótimo. Então, começamos? Começamos? Podemos Já começar sim. começamos? A fala com você. Então, é uma grande alegria, né, estar aqui novamente, nesse tempo não só de pandemia, né, mas nesse tempo sombrio que estamos vivenciando, tanto no aspecto econômico, né, no aspecto social, político, e agora vem para somar a isso a questão sanitária, né, do Covid. E aí, em tempos de isolamento social, mas em tempos também de muitas reflexões, eu acho que são momentos importantes, as lives, para a gente compartilhar um pouco preocupações, mas também esperanças, né? E, ao mesmo tempo, vislumbrar tempos novos, né? Porque somos mulheres e homens de esperança. Esperança de esperançar
como bem nos ensinou Paulo Freire, né? E aí, da vez passada, a gente fez um pouco a discussão sobre economia solidária, essa outra economia, né, em que contexto que ela surge. E só para lembrar um pouquinho, retomar um pouquinho a live da semana passada, aliás, da semana atrasada, né, porque foi sexta-feira da semana atrasada, a economia solidária, ela integra uma das economias propostas pelo Papa Francisco, né? Inclusive, nós tivemos uma live sobre essa questão. E aí, ela, como outras formas de economia, ela nasce, né? Ela surge, melhor assim dizendo, na perspectiva de contrapor esse modelo capitalista que temos aí implantado, né, e apresentado como a única forma de fazer economia e de ser no mundo. E a economia solidária, ela vem dizendo, não é bem assim. Existem outras formas de produção, de comercialização, de consumo, de preço justo, de finanças solidárias, ou seja, ela aponta formas diferentes de você cuidar da casa comum e numa perspectiva solidária. É importante a gente chamar a atenção que ela surge também nesse contraponto frente a um sistema capitalista, né, que está aí cada vez mais avassalador, cada vez mais ultra neoliberal, e vem resgatando um pouco a cultura, o modo de ser, né, a visão de mundo e de relações dos nossos povos tradicionais, né, que tinha uma forma de viver e de conviver numa perspectiva da partilha, da solidariedade, da corresponsabilidade. Então, ela traz essa proposta e é fantástica essa visão e esse modo de ser, de viver, de produzir, de consumir, né, de comercializar, que a economia solidária aponta para nós. Agora, ela enfrenta um grande dragão, se é que a gente pode dizer assim, que é esse sistema, né, que nós temos, o sistema capitalista, que direciona as relações e os modos de vida numa perspectiva da competição, do lucro, da valorização do ter, né, de ver o sujeito apenas como um consumidor e, em função disso, um sistema que exclui e mata, né, como a gente tem visto aí nos nossos documentos. E por ser um sistema que exclui e mata, ele também é um grande impedimento para que essa economia possa, de fato, desenvolver todo o potencial que ela traz consigo. Por quê? São modos de produção, de consumo, predominantemente marcado pela presença das mulheres, e são mulheres, e homens também, mas predominantemente mulheres, que historicamente viveram e vivenciam processos de exclusão. E como resistência a esse processo de exclusão histórica, se juntam e, por meio de um trabalho cooperado e autogestionário, né? E aí, se você fala em autogestão, você traz um monte de elementos que são importantes e que aponta também uma outra forma de ser e de estar no mundo, que é a corresponsabilidade, não tem um patrão, então as relações de poder, elas são desafiadas
a caminhar numa perspectiva de horizontalidade, né, em que todos são responsáveis e que todos têm algo a contribuir e que é uma construção coletiva. E aí a gente vê que essas mulheres, embora elas tragam, né, esse anseio, esse desejo, elas vivenciam situações de pobreza tal, e são muitos, né, são milhares de pessoas que se encontram desempregados, né, excluídas do mercado de trabalho, uma exclusão que agora, com a reforma trabalhista, se aprofunda ainda mais, não é? E que, por conta dessa exclusão, acaba se inserindo no trabalho informal e um trabalho cada vez mais precário. E, nesse sentido, essas mulheres, que é o que eu tenho observado, estudado e acompanhado, elas se juntam também para se fortalecerem frente a essas dificuldades que elas enfrentam todos os dias, né? Quem são essas mulheres? E aí eu costumo fazer uma diferenciação, eu coloco, eu e outros estudiosos também, que falamos de economia popular solidária. E as palavras, elas não têm um caráter assim só de estético, não. Elas têm significado. É uma economia porque tem uma perspectiva de uma outra economia não capitalista. Ela é popular porque ela transita, né, junto às populações, aos agrupamentos, às organizações populares. E aí traz muito a perspectiva da educação de Paulo Freire. E é solidária, que aí a gente não precisa ficar colocando tanto, né? E essas mulheres, que são maioria nessa outra economia, então elas se encontram e buscam, por meio do trabalho e de novas relações sociais que são construídas, viver, né, contrapondo a esse modelo que está aí, mas, sobretudo, encontrando sentido para reencantar a vida. Agora vamos às perguntas, senão vai ficar muito chato. Não, é interessante quando você coloca esse processo, como ele se dá, né? A partir de uma conjuntura onde a mulher ela não tem um espaço dentro do mercado de trabalho que a sociedade, né, coloca, e ela busca alternativas para que a partir daí seja um início, um caminhar de um trabalho para ela. Né? Eu até lembrei agora que na época que eu terminei o ensino médio, né, me formei em técnica eletrônica, precisei estagiar. E foi uma época em que não tinha muitas vagas para emprego, estava uma crise muito grande no Distrito Industrial aqui em Manaus. E eles, naquele momento, não queriam mulheres, só queriam homens. E a gente precisava estagiar para tirar o certificado. Né? Então, a gente foi por uma pequena empresa, nós éramos 5, e lá foi que a gente conseguiu o espaço para poder fazer o estágio, completar e assim ter o nosso certificado do curso. Né? Então, em determinados momentos da história, aparecem essas dificuldades. E a primeiro grupo, né, que sofre com isso, a categoria de gênero, é a mulher, por não ter o espaço, né, devido para que ela possa ali estar trabalhando, exercendo a sua função. Né? Então, essas alternativas, elas realmente trazem um outro olhar, né, uma nova classificação, aonde requer todo esse contexto, o entendimento, para que assim a gente possa também ter uma certa ajuda, um acompanhamento de outros órgãos também.
né? E é um dos pontos que você coloca isso no seu livro, né? O fato dessa organizacionalidade, a maneira de ter o conhecimento, como a Islan está falando, o conhecimento, a consciência política e social do trabalho, né? De como se coloca o papel da mulher. Então, é importante a gente observar e valorizar, né? Tem, principalmente o lado de artesanato, eu acho que é o que mais sofre, porque não se dá o valor devido ao trabalho, né? Acha que porque é um trabalho manual, não tem toda essa carga de compromisso financeiro, digamos assim. E aí a gente precisa buscar alternativas que possam mostrar a valorização desse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, e quando a gente fala, né, de economia solidária, é um debate que vai para além da questão do trabalho e da produção. Porque a economia solidária, ela traz consigo, em primeiro lugar, uma questão de gênero, de raça e de classe, né? Quem é que está lá na economia solidária? São os grupos, né, que estão nos empreendimentos econômicos solidários, eles são marcados pela presença das mulheres. E quem são essas mulheres? São mulheres pobres, né, que carregam consigo um histórico de exclusão e desigualdades. Muitas dessas mulheres, inclusive ainda criança, né, vivenciaram processos de exclusão e continuam nessa condição, seja pelo tipo de ocupação que elas tiveram ao longo da sua vida profissional, seja porque nunca tiveram acesso ao mercado de trabalho formal, ou seja, nunca trabalharam com carteira assinada, né? Seja porque são mulheres, mães, chefes de família, e aí são mães e ou avós, considerando a incidência cada vez maior da gravidez na adolescência, nessas camadas populares, e que ela tem que assumir mais essa boca que chega, né, como dizemos, ou seja, mulheres que sempre estiveram à margem, né, do sistema hegemônico que a gente que tem aí, que está colocado. E que essas mulheres, elas buscam, por meio da organização social, por meio do trabalho comunitário, por meio da valorização da sua cultura e da sua produção, apontar outras formas possíveis, né, e necessárias de trazer o bem viver, que a gente tanto fala, né? Na pobreza, na exclusão, na precariedade, elas conseguem viver a alegria, né, de produzir e produzir juntas, né? E a gente costuma dizer que na verdade, essa produção, aliás, esses ganhos, eles não estão apenas na esfera econômica. O que mantém essas mulheres no grupo, no empreendimento, são os ganhos não econômicos que têm. Porque muitas mulheres nunca saíram para participar de alguma reunião. E para elas, o fato de sair, de falar em público, de resolver coisas, né, burocráticas, de participar de eventos fora da comunidade onde ela vive, de falar da sua experiência, de sentir orgulho de ser como são e de valorizar mais o ser do que o ter, isso não tem, como diz, isso não tem preço. Então, são esses ganhos, apesar da necessidade econômica, que mantém essas mulheres firmes nos grupos de economia solidária.
Quando a gente traz, ainda no foco de gênero, são mulheres sozinhas, né, que têm histórico de violência nas mais formas, não só a violência doméstica, e que muitas vezes a economia solidária, participar desses grupos, é uma forma delas se fortalecerem e dar conta de sair daquela condição em que elas se encontram. Seja de violência familiar doméstica, seja de humilhações nas ocupações e serviços que elas fazem. Enfim, elas passam a se ver de forma diferente e passam a sentir orgulho de ser o que são e como são. No enfoque de raça, a gente traz a questão da herança escravocrata que nós temos, né? O nosso país, não só o Brasil, mas toda a América Latina, nós vivenciamos historicamente, continuamos vivenciando processos de exploração, né, de colonialismo, de desvalorização do que é nosso, de valorização do que vem de fora, de imperialismo dos países chamados desenvolvidos do primeiro mundo. E as mulheres negras, elas ainda sofrem uma discriminação maior pela história, pela cor, pelo racismo, por um conjunto de discriminações que se fazem presentes, né? E aí a gente traz também o recorte de classe, que nós somos de uma classe, né, que, embora nós que produzimos, na grande maioria das vezes, não podemos usufruir, né, daquilo que é força do nosso trabalho. Ou seja, a riqueza, né, e a renda também, ela permanece cada vez mais concentrada. Então, a economia solidária, ela traz essas questões muito fortes. E numa consciência de que um outro mundo é possível, uma outra economia é possível. No entanto, com esse sistema capitalista que está aí, não é possível continuar, né? Porque ele cada vez exclui, degrada, mata, discrimina. E aí, quando a gente pensa nos tipos de produção, aí tem uma variedade. Você falou do artesanato, né? Que tem cada coisas maravilhosas, belíssimas. O Brasil, com essa diversidade regional que tem, cada região tem a sua peculiaridade, a sua produção, resgatando a memória, né? E a história de suas origens. E dentro de cada um de nossos estados, há também uma diversidade. Você vê, Minas Gerais é um estado que tem 853 municípios, tem, na economia solidária, nós estamos divididos em 15 regionais, e cada regional tem uma diversidade incrível, uma diversidade cultural, um potencial de produção, de resgate da cultura, de valorização da cultura, que é algo fantástico. Isso até nos deixa assim, gratificante, né, de saber quão rico é o nosso Brasil, seja através da sua cultura, seja da sua diversidade, né? Agora, eu estava olhando também que há uma grande ajuda, uma grande colaboração, até mesmo na organização e da articulação desses espaços através dos fóruns de economia popular. Como que se dá isso? Qual é o processo? Como que algumas dessas organizações que talvez ainda não tiveram a oportunidade de estar, como poderiam estar participando?
Então, menina, agora que a gente está vendo lá no Cefep, né, a Constituição Federal e os direitos humanos, essa ideia dos fóruns, ela é fruto dessa Constituição que está aí, né, que ela trouxe consigo instrumentos e ferramentas de participação social que, de certo, acaba interferindo na gestão governamental, ou pelo menos deveria ter esse papel, né, por meio dos conselhos. E aí, porque os conselhos são canais, né, por assim dizer, ou deveriam ser, canais de monitoramento, de proposição, de avaliação das políticas públicas, não é? E no campo da economia solidária, o fórum, os fóruns, por assim dizer, ele está organizado em nível nacional, em nível regional, há também os micro-regionais, por grandes regiões, há os estados, e no caso aqui de Minas Gerais, dentro do estado tem os fóruns regionais. Nós temos 15 regionais de fóruns, né, da economia solidária. Isso tem uma estruturação geográfica, mas também uma viabilidade na sua logística, no sentido de contribuir para uma maior efetivação desses fóruns, né? E os fóruns, sejam eles nacional, regionais, estaduais ou locais, e municipal também, eles são instrumentos de controle e de monitoramento e de articulação, mas também de formação, de organização, mas também de avaliação, da caminhada, no caso da economia solidária, do movimento de economia solidária. Ou seja, compreender estratégias de organização, pensar planejamento e avaliação das ações, demandar para o poder público políticas públicas de fomento, né, de inclusão socioprodutiva, mas ele é também um espaço em que se fazem presentes representações de entidades, representações de gestores públicos atuantes nessa área, de universidades e representação dos empreendimentos também. Então, é um espaço de debate, de discussão, de participação, de corresponsabilidade, no sentido de pautar a política pública ou políticas públicas no campo da economia solidária. Agora, nós estamos vivendo também nesse campo tempos muito sombrios, né? A economia solidária, ela ganha um caráter de política pública nos governos Lula e Dilma. É verdade que, em termos orçamentários, não tínhamos, assim, um orçamento compatível com as necessidades do movimento, mas possibilitava algumas ações, sobretudo no campo de do maior fomento e de uma maior organização. Já no governo Dilma começou um pouco a entrar em crise, no governo Temer aí a coisa piorou, e agora no governo do Bozo, aí foi o tiro de misericórdia, né? Acabaram com a secretaria, com a Senais, e os fóruns estão tentando se manter muito pela resistência e pela persistência de romper os limites deste tempo. Aqui em Minas Gerais, os fóruns continuam se organizando, o Fórum Mineiro, os fóruns regionais. Eu tenho participado mais
do Fórum da Região Metropolitana e participei um pouco do Fórum Regional Vertentes, né? E a gente vê como que os grupos estão rompendo, né? Persistindo, apesar dessa perspectiva. E aí isso volta à questão constitucional no sentido do controle, né? Do controle dos recursos públicos, no monitoramento das políticas públicas, de garantir a elaboração de políticas públicas emancipatórias e que cada vez mais possam atender às necessidades locais, não é? E, consequentemente, romper com esse ciclo do desvio da coisa pública e da corrupção. Ok. A Marilza aqui está até falando que você leu o pensamento dela, porque ela tinha feito pergunta de qual seria o tipo de políticas públicas que o governo poderia estar contribuindo, né? E você acabou de falar. Agora, nós temos também muito a ajuda da Caritas, né? Nesse sentido até da formação para esses grupos que participam, né? E, por outro lado, também a iniciativa de ser um meio que ajude na divulgação. Por exemplo, aqui, por conta, né, do Covid, nós temos a agricultura familiar, né? Tem muitas comunidades que fazem esse tipo de trabalho, e eles estão fornecendo dos seus produtos alimentos para as famílias que estão com dificuldade de ter alimentos em casa. Então, a Caritas entra em contato com as paróquias e distribui esses alimentos arrecadados dessas comunidades. Que é uma alternativa também, né? A Caritas, eu assim, pelo pouco que eu sei, eu não conheço todas as instituições, né, entidades de apoio e fomento, que acompanham as experiências de economia solidária. Mas os processos que eu venho construindo, que eu venho participando até aqui, a Caritas tem sido a entidade, né, que mais tem contribuído para o fortalecimento dessas iniciativas. É uma das linhas de ação. Aqui em Minas Gerais fazem um trabalho muito bom, inclusive assim, o Samuel, que é da Caritas, foi presidente do Conselho Estadual de Economia Solidária, né? E o Conselho é o órgão que participam representantes das secretarias e representantes dos empreendimentos e da sociedade civil, que vai pautar, né, políticas públicas voltadas para esse público. E aí a gente vê como que é importante o papel dessas entidades no acompanhamento, no fomento, nos processos formativos, junto a esses grupos. Porque quando, inclusive, a gente tem observado que quando determinadas entidades se afastam desses grupos, há ou seja, eles, como é que eu posso dizer? Há um retrocesso, há um enfraquecimento desses empreendimentos. E não é porque eles não saibam e não tenham condições, mas é porque são grupos em situação de grande vulnerabilidade social que realmente precisam desse suporte, né? Na verdade, o trabalho dessas entidades está na linha de reduzir desigualdades, né? E fazer, resgatar, por assim dizer, a dívida social histórica, a dívida social e econômica que esses grupos vêm vivenciando historicamente, né? Então, e é muito legal você trazer a dimensão da agricultura familiar, né?
porque os princípios da agroecologia, da agricultura familiar, enfim, desses grupos que valorizam, que têm uma relação de respeito à vida, né, do que nós chamamos de ecologia integral, né, como o Papa Francisco chama a atenção na Laudato Si, eles têm essa dimensão e essa relação do cuidado com a vida, do cuidado com a terra, de pensar nas gerações futuras, né, de desenvolver, mas sem degradar, de produzir, mas não esgotando